प्रसीदत्वम् No vídeo anterior, começamos a analisar as consoantes do sânscrito, vendo que existem alguns sons que existem em português e não existem em sânscrito e vice-versa. Agora, nós vamos apresentar o primeiro grupo de consoantes do sânscrito. Então, a primeira consoante, K. K equivale ao som do nosso C em português, não tem grande dificuldade para a gente pronunciar esse som. Então, por exemplo, na palavra karma, K tem um som fácil da gente pronunciar, né? Lembrando que a vogal A curta, ela é fechada como se tivesse um acento circunflexo, né? Então, se for um A longo, então, por exemplo, kama, né? Kama, desejo. Então, nesse caso, é um A aberto. No vídeo a respeito de vogais, eu expliquei essas diferenças. Então, essa primeira consoante, K, é fácil de pronunciar. A segunda consoante é K. É representada com a letra K do alfabeto romano, seguida de um H. Porém, quando se utilizam os símbolos Devanagari, isso é apenas um símbolo, não é constituído de dois separados, como eu já expliquei. K é mais difícil para a gente pronunciar e é um som bastante comum dentro do sânscrito. Algumas palavras que utilizam esse som, por exemplo, Sukhasana, é o nome de um asana. Essa palavra é constituída de Sukha e Asana, e Sukha quer dizer agradável. Então, Sukhasana é, às vezes, traduzido como postura fácil, né? Seria postura agradável, literalmente. Outro nome de postura que aparece esse som, Gomukhasana, é a postura da boca de vaca ou da cabeça de vaca, né? Gomukha significa cabeça de uma vaca. K, né? Esse é o som da segunda consoante dentro da classificação do sânscrito. A terceira consoante é G. A gente escreve com o G na transliteração e a gente tem que tomar cuidado porque no português, se a gente tem a letra G seguida por E ou I, a gente pronuncia como G, G, enquanto que no sânscrito transliterado, tanto faz a vogal, o som é sempre G, G, Gi, Go, Gu, certo? Não precisa colocar G, U, E para produzir o som Gi. Então a gente tem que prestar atenção nessas diferenças, porque é uma letra que a gente utiliza, o som é parecido, mas tem essa diferença. Então, a consoante G. Né? Exemplo de uso dessa consoante. Na palavra, por exemplo, Gita. Gita, que significa canção. Então, nesse exemplo, nós temos na transliteração a letra G, depois o I longo, e a gente não pronuncia Gi. Esse som Gi nem existe dentro do sânscrito. Existem sons que existem em português e que não existem dentro do sânscrito. Outro exemplo de palavra que utiliza esse som G é yoga, né? Yoga, yogin é um outro exemplo que tem na transliteração o G seguido de I e a gente não pronuncia Gi, né? Yogin é o praticante de yoga, yogini é a praticante de yoga. A quarta consoante é G.
Assim como a gente viu que a primeira consoante era K e a segunda K, a terceira é G e a quarta G. Para muitas das consoantes existe esse som mais gutural na variação da consoante e, lembrando, isso não é escrito como a junção de dois símbolos em Devanagari. Gh. Esse é um som que aparece bastante também no sânscrito, embora seja um pouco estranho para nós. Então, por exemplo, Gheranda. Na palavra Gheranda, que é o nome de uma pessoa e que aparece no título de uma obra importante sobre Hatha Yoga, que é a Gheranda Samhita. Ghe é esse som. A quinta consoante do sânscrito é uma nasal, e é uma nasal que pertence a esse grupo de consoantes. Então, dentro do grupo K, Kh, G, Kh, existe uma nasal que ela nunca é pronunciada, na verdade, junto com, seguida de uma vogal. Ela aparece precedendo uma dessas consoantes do grupo. Mas se ela fosse pronunciada seguida de vogal, o som dela seria Nga. Nga. É um som bastante estranho para ser pronunciado. Quando ela aparece antes de uma das consoantes do grupo, então, por exemplo, na palavra Anga, Anga, que significa membro, a pronúncia é praticamente como a de um N, mas é um som que é modificado um pouco pela presença do G ou do K, que vem logo depois, certo? Mas são nuances de sonoridade que são muito difíceis da gente captar e da gente reproduzir. Exemplo de palavras em que aparece esse som. Shashangasana. Shashangasana. Então aqui aparece essa consoante antes do G e ela tem um som ligeiramente diferente do N comum. As palavras significam a postura da lebre. Bem, então esse é um primeiro grupo de 5 consoantes. Existem 5 grupos que cada um deles tem uma nasal no fim. Para exercitar essas primeiras consoantes que foram aprendidas, procure pronunciar essas duas palavras que estão aparecendo aqui. Eu não vou falar. Uma delas significa represa e a segunda significa montanha. Precisamos tomar cuidado com algumas consoantes que se escrevem como em português, mas se pronunciam diferente. Por exemplo, como você pronunciaria essas duas palavras se fossem em sânscrito e que em português são gelo e mágico? Neste vídeo, vimos o primeiro grupo de 5 consoantes do sânscrito e vamos no próximo vídeo prosseguir.